Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, vou fazer aqui uma reação em corte do dono da bola, né? Onde Neto aí tinha aí cravado que Michael ia pro Corinthians, né? Aí o Flamengo foi lá e deu um chapéu, né? No Corinthians e ele ficou bastante revoltado. Vamos ver aí o que ele tinha falado, né, sobre a ida de Michael ao Corinthians e depois a confirmação do Flamengo aí, né, a contratação de Michael. Então fica agora aí com o vídeo. O que você pensa, Veloso? E passa. Fala, Veloso! Olha, boa notícia para o corintiano, viu? Eu gosto muito desse jogador. O Palmeiras já teve interessado em alguns momentos nele. Ele foi muito bem no Flamengo, foi embora porque a proposta lá era muito boa. Teve o contrato até renovado lá, aumentaram o salário quando ele quis ir embora. E é um jogador muito E rápido. é Corinthians, Veloso, porque eu falei com ele. Ele é Corinthians também? Eu falei com ele. Falou, Neto, meu sonho é jogar no Corinthians. Eu gosto muito. E outra coisa, hein? Eu tinha o áudio, tudo dele, mandando abraço pra mim, né, Souza? É. Bom, se você soubesse o áudio que eu tenho, cara, mas eu apaguei. Se eu tivesse guardado aquele áudio, meu Deus do céu. Ele tem uma vontade imensa de jogar no Corinthians. Mas tá tudo certo. E também se o Flamengo vier, se o Palmeiras vier, isso é questão de como se adaptar e também. Mas ele tem essa vontade. E o que isso deixa ele bem perto do Corinthians é difícil. Mas há uma possibilidade imensa do Michael estar no Corinthians. O que o Corinthians ganha com isso? Se tem essa grana aí do patrocinador, eu acho bem provável e viável a contratação. O Corinthians ganha muito porque o Corinthians sofre para achar um jogador de velocidade. De velocidade, né? Precisa muito. E ainda mais agora, com a possível saída do Wesley aí, não vai ter ninguém. Então seria imprescindível a chegada do Michael. E olha... Veloso, eu te chamei, Jô? Não, é que você apontou pra mim. Mas ele aponta aqui e toca pra lá. Não, mas agora ele apontou pra mim, você apontou pra mim. Vai. E olha a notícia boa do Corinthians, né? Corinthians não tinha dinheiro até um tempo atrás, fecha o patrocinador. O Corinthians sempre teve dinheiro. É que o Corinthians administra mal o dinheiro. 309 milhões. Da esporte da sorte. Aí agora vende o Wesley e não vai precisar usar o dinheiro do Wesley para trazer o Michael, que é o patrocinador. Que é legal. Então é legal, entendeu? Não vai tirar nada do bolso. Para completar o noticiário do Flamengo, Michael é aguardado a qualquer momento no Rio de Janeiro. Ele já se despediu do Al Hilal e chega para assinar contrato até 2028, vencimento de algo na casa de R$1,5 milhão mensais. A última sobre o Fla. De um voo, né? Vamos subir a tal da montanha. E eu já conversei com o RH, Duda, já pedindo o seu adicional de insalubridade para aguentar o Donan na altitude neste momento. Como vocês estão? Tá tudo certo? O Donan tá bem, tá dando trabalho e as informações pra gente. Ei, Mari, abraço pra você, pros nossos companheiros e também pro Fã de Esportes. O Donan não vai falar não, porque ele tá sem ar, viu? Ele tem corrido bastante aqui na altitude. Estou listo. Tranquilito. Está muito listo, viu? Tá correndo como nunca aqui na Bolívia. Diz ele que não sentiu a altitude não, viu, Mari? Tá como um garoto por aqui, 3.609 metros aqui onde estamos. O Donan tá bem. Muito bom dia, Duda. Bom dia, Mari, Prates, Donk. Tem uma amiga minha que foi pra altitude, falou que passou super mal, me botou um terror, né, Mari? Não vou citar o nome, né? Mas comigo, por enquanto, tá tudo certo. Né? Aqui, 3.600 metros de altitude. Esse vai ser o desafio que o Flamengo vai precisar conviver e passar contra o Bolívar amanhã para sacramentar a sua vaga para as quartas de final. Jogo pra lá de complicado, né, Duda? O Flamengo ainda não está aqui na Bolívia, né? Tá fechando a preparação no Rio de Janeiro, chega aqui já na noite de hoje, mas não vem para La Paz. Fica em Santa Cruz de la Sierra e amanhã, depois do almoço, vai direto para o estádio, para o Hernando Siles. Nessa delegação do Flamengo, muitos desfalques, o último deles, o Wesley, uma lesão no músculo anterior da coxa direita, fica de fora dessa partida, Donan, e um Flamengo que já não tinha outros seis jogadores, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Matias Vinha, Alan, tem uma lista de fato, né, de desfalques para esse jogo. A lista é enorme, a gente tem até que pegar aqui, né, uma colinha, né? O Tite de fato tem muitos problemas. É uma equipe que tem demonstrado já uma fragilidade física, né, de sustentar uma intensidade de nível de jogo sem a altitude. Então preocupa muito, né, o ritmo que o Bolívar vai tentar empregar por aqui, né, e como o Tite vai escalar essa equipe. Ele vem no 4-4-2. Ele vai jogar com uma linha de 3, como ele testou no segundo tempo contra o Botafogo. São muitos os problemas. E o principal, é um Flamengo que coletivamente não vive um bom momento. É um momento de instabilidade no Tite. É um momento que o Flamengo tem sofrido muitos gols de bola aérea. Que isso tudo sempre é muito potencializado
com a altitude, né? Naturalmente o Bolívar vai tentar explorar isso aqui, Duda. Tem uma vantagem de 2-0, né, Dona? Que a gente pode dizer que é uma vantagem positiva pensando no jogo aqui na altitude, mas ainda assim um alerta ligado, né, para essa decisão. É um alerta ligado, é um jogo muito complicado. O Bolívar, dentro de casa, nessa temporada, está invicto. E na Libertadores, né, estava no grupo do Flamengo, 100% de aproveitamento. Venceu o jogo da fase de grupos por 2-1. Né? A gente conversa muito aqui com torcedores do Bolívar e eles estão meio desconfiados. Eles respeitam muito o Flamengo, né? A capacidade financeira, esse elenco que está dilacerado por conta das lesões e por conta da parte física, e falam sempre sobre a experiência do Tite, né? Que pode ser um fiel da balança nesse confronto muito complicado para o Flamengo. É isso, um Flamengo que precisa superar todos esses desfalques e a altitude. Amanhã, às 9h30 da noite, a bola rolando aqui na Bolívia, né? 8h30 aqui, horário local, 9h30 do Brasil. O Flamengo que nunca venceu jogando aqui em La Paz, 3 derrotas nos 3 jogos que fez pela Libertadores. Então vai ter todo esse desafio. A delegação chegando hoje à noite aqui em Santa Cruz de la Sierra, não em La Paz, mas na Bolívia, já se preparando para essa partida, amigos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para vocês, Duda e Donan. Dá para pensar no Flamengo jogando por um empate? Isso faz parte da característica ou da estratégia do Tite e do Flamengo? Acho que mais pela questão física também, né, Donan? Porque não vai ter um banco de reservas para essa partida. Você olha para o banco, falta energia, falta jogador que de fato vai solucionar. Para olhar para o time titular, Mari, já é muito complicado de você entender qual vai ser a escalação ideal. Vai focar numa escalação com 2 pontas, em um universo que é muito complicado de você acelerar o jogo, essa trocação não pode ser muito boa para o Flamengo na parte física. Ou vai focar em um time de mais controle, jogar com inteligência, jogar de forma compacta. Eu acho que o caminho é esse. Se o Flamengo conseguir um empate aqui, eu encaro como um excelente resultado. Mas não é uma postura benéfica se o Flamengo entrar de uma maneira covarde esperando o Bolívar. Porque aí vai condicionar aquele sufoco que a gente já conhece, né, na altitude, que é de bola aérea, chute de média e longa distância, a bola ganha velocidade, né? Fica tudo muito complicado para você administrar. Acho que o Flamengo tem que ter uma estratégia de trabalhar também a posse de bola, de ter um controle maior, até para não se cansar tanto. Perfeito, então, dupla. A gente vai conversando hoje e amanhã também aquecendo para esse jogo decisivo da Conmebol Libertadores. Valeu, Duda. Valeu, Donan. Ganhou mais problemas, gente. Agora o assunto é sério. No departamento médico para o jogo decisivo, esse jogo é amanhã contra o Bolívar. A gente vai ver o VT na volta. O Vene Casagrande atualiza a gente porque teve muita negociação também que melou. Cadê? Os problemas por desfalques no Flamengo ainda parecem não ter fim. O mais recente é que o rubro-negro ficará sem Arrascaeta na altitude. Exames apontaram lesão no adutor da coxa esquerda do uruguaio. Ele já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. O camisa 14 havia sido substituído no início do jogo contra o Botafogo. Tite tem 7 desfalques confirmados para a partida contra o Bolívar. São eles Matias Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Wesley, que teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e não viaja. Esta é a primeira vez desde 2020 que o Flamengo não terá Gabigol, Pedro e Arrascaeta em campo. Nos últimos 4 anos, pelo menos um dos jogadores participou de um mata-mata da Libertadores, mas as lesões acabaram tirando os atletas do duelo. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, e também De La Cruz e Luiz Araújo, que treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar para La Paz e espera que o fantasma das lesões se afaste na busca pelo tetra da Libertadores. E será que existem sinais de que a gente está próximo de uma crise? Será que essa bomba vai explodir? Eu não. Ah, DJ. Eu? O Flamengo não é várzea. A gente não libera jogador sem assinar. Não. Aí a gente volta no passado, o Mateuzinho ficou lá uma semana no Corinthians. O Mateuzinho foi uma miragem. O que aconteceu ontem? Saímos do programa, a gente foi lá no camarim, aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, Aí alguém perguntou, eu falei assim, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele não conta não, ele tá na fala hora assim, de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí.
É, gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Veneco? Foi exatamente a questão, como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Veneco? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. Por que a diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chegar lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, Caramba. chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta. Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa, você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão, ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição, um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar Champions League. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de 800 mil reais por mês na Atalanta. Então, assim, se pôr no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado.
Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. Eu fiz essa e no dia leitura seguinte, também. era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. E ele não prejudicou. A gente sempre fala também que tem que ter um bom senso nesse lazer, né? A gente tem bom senso no lazer. Eu tenho bom senso no meu lazer. Quando acontece uma coisa com o Botafogo, eu penso, puxa, é melhor hoje eu não sair, né? Eu tenho um bom senso. Então, imagina o jogador. Tem um bom senso, depois de tomar 4 do Flamengo. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu pensei, puxa, o menino tá indo embora para um outro país, para um outro continente. Ele tá indo viver uma nova vida profissional. Ele quer dar tchau pros amigos dele. É claro que o placar não foi favorável pro Flamengo, mas ele já tá virando uma página. Então, na hora que eu vi que postou, foi até o nosso querido Léo Dias que postou, na hora que eu vi, eu falei, poxa, dá pra ver que o menino tava se despedindo, Pedrosa, dos amigos dele, né? E ele é um garoto jovem, que gosta de estar na noite, e é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tem gente que gosta, eu também já gostei muito, Pedrosa também já é um cara que já circulou bastante, né, ô Pedrosa? Eu gosto. Gosto até hoje. É isso, e é o jeito dele. Então ele foi despedir dos amigos do jeito que ele gosta, dava pra ver que era uma sensação de tô indo embora. E essa interrupção é muito ruim até psicologicamente pro atleta, Pedrosa. Tudo um desastre. Essa situação toda é um desastre. Mas você não achou estranho? Porque assim, a gente elogia tanto aqui o Flamengo, Pedrosa, na hora de negociar. Mas eu não achei estranho, não. Pra mim, a palavra que define isso é soberba. A soberba de achar que o time interessado não iria desistir. Só que a gente está falando de uma Atalanta que é atual campeã da Europa League e que, inclusive, vai disputar a Champions League. A Atalanta joga num sistema de 3 zagueiros com um ala pela direita. Esse ala é o Zappacosta. O Zappacosta é um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um baita de um jogador. Então a Atalanta está buscando um jogador para poder substituir o Zappacosta em determinados momentos da temporada. E a Atalanta vai ter a oportunidade de disputar a maior competição de clubes que existe no mundo, que é a Champions League, justamente por ter ganhado. Então assim, a Atalanta vai ficar esperando o Flamengo? Não. Lógico que não vai ficar esperando o Flamengo, principalmente porque o Rodrigo Caio foi vendido para o futebol espanhol e foi reprovado nos exames e voltou para cá. Então, isso é muito comum. Então a Atalanta, ela está coberta de razão nessa situação. Por quê? Porque precisa avaliar o jogador. E o Flamengo, na minha visão, perdeu a grande oportunidade, talvez, dos últimos anos. Porque eu já falei aqui nesse programa algumas vezes. Esse valor não é normal. Essa proposta não é normal dentro dos parâmetros para um lateral direito. É uma proposta muito acima do normal para que o Wesley fosse para... Não estou criticando aqui o Wesley, não é demérito do Wesley. É só porque, para os parâmetros de futebol mundial, 20 milhões de euros é muito dinheiro por um lateral. Então, assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, na minha humilde visão, com tudo que o Vene relatou, por soberba, mexe com a cabeça do atleta. Quem garante que o Wesley agora vai conseguir desempenhar a temporada inteira com tudo isso que aconteceu com ele? Então, assim, perde o dinheiro, perde a cabeça do jogador, agora o jogador vai ser criticado pela torcida porque estava se despedindo, e estava se despedindo mesmo, porque não sabia quando ia voltar para o Brasil, quando ia voltar. Eu tenho amigo jogador, que saiu daqui que eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Então, assim, era um momento ali do Wesley de se despedir não só dos seus amigos, mas também, em breve, da sua família. Então, para mim, um desastre total, e se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. E o Michael, o que falta pro Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele tá no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter um representante do Flamengo com um documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo tá tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Vamos daqui a pouco falar do Fluminense, do Cris. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa repercutiu aí um pouco. Neto aí no começo do vídeo, né? Tinha cravado que Michael ia pro Corinthians, que ele era corintiano, que ele queria, tinha conversa com o jogador. E agora, né? O Flamengo aí contratou Michael. O Michael tinha meio que um acerto com o Flamengo aí, se voltasse pro Brasil ia pro Mengão, né? Então deu que um chapéu aí no Corinthians, que tava correndo atrás do Michael. E Michael foi e acertou com o Flamengo. Tá vindo agora aí pro Rio de Janeiro, né? Para ser oficializado, anunciado pelo Mengão. Reforço de grande importância aí, visto que Cebolinha se machucou. E agora aí o Robozinho está de volta para a sua casa, torcedor. E aí, torcedor, vocês gostaram? Deixe sua opinião pra gente aí, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, né? E amanhã tem mais notícias sobre o Flamengo, né? Que vai enfrentar o Bolívar pela Libertadores, vai falar sobre a escalação e tudo mais. Então,
Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.